Posso dar uma dica para você para ter uma vida ativa? 5 minutinhos. Como vai, pessoal? O Vida Ativa hoje está especial. Estou aqui com o meu amigo Ney, que tem me abençoado muito, e é ele que hoje vai dar a dica para você ter uma vida ativa. E aí, Ney, tudo bem? Beleza, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Nós temos vivido dias onde a promiscuidade, onde a prostituição tem tomado conta no nosso dia a dia, nas ruas, nos lugares públicos, cada vez mais a prostituição presente, cada vez mais os padrões do mundo entrando nas famílias, entrando nas igrejas, entrando nas nossas vidas. E nós temos um texto em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, pois este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos conformar com esse mundo, e a palavra conforme tem a ideia no seu original é de não tome a forma, não tome a forma desse mundo, não se conforme com os padrões desse mundo, não faça o que esse mundo faz, não seja igual, não fique parecido, não tome a forma, não tenha as mesmas práticas desse mundo. E nós temos visto cada vez mais a banalização do pecado, cada vez mais as práticas de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, Gênesis 19 fala sobre essas duas cidades, as práticas de Sodoma e Gomorra presentes no nosso dia a dia, e cada vez mais padrões mundanos entrando na igreja. Muitas vezes nós temos tolerado o que antes nós não tolerávamos. Muitas vezes nós temos hoje aceitado o que antes era abominável. E se nós viermos aqui avaliar as décadas que nós temos vivido, década de 60 existia uma pureza na nação brasileira. Década de 60 existia um padrão independente de religião, onde as moças se guardavam, onde casavam virgens, onde os jovens se guardavam, onde não existia divórcio, onde não existia namoro dentro da igreja. Era um momento onde os dois se conheciam a família um do outro, havia respeito, havia honra, havia temor, e esses dois tinham certeza do que eles queriam, então chegavam até o casamento, e lá no casamento eles iam ter o seu primeiro contato, a relação sexual, e lá eles iam se conhecer. Mas ao longo das décadas isso vem mudando. Na década de 70 vem a influência dos hippies sobre a nação brasileira. Eles trazem a ideologia de drogas, sexo e rock and roll. Não precisa se guardar, não, vocês podem ter relação um com o outro. Então a nação começa a mudar, então os homens começam a ficar com várias mulheres, então as mulheres começam a se dar para vários homens, e todo tipo de perversidade sexual começa a tomar conta do Brasil, de uma geração que prega liberdade, paz e amor. E na década de 60 iniciou uma conversa sobre legalização de drogas, que não é um assunto do momento ainda, mas já é o próximo assunto em pauta. Então, e principalmente na área sexual, houve essa depravação, manchando uma cultura de pureza, porque era normal as moças casarem virgens na década de 60. Então na década de 70 vem essa influência, e coincidentemente, que não é coincidência, na década de 80 o Brasil é assolado por uma enfermidade, AIDS, que o principal meio de contaminação é a relação sexual, e isso está totalmente vinculado à década passada, porque o povo contaminou a terra com seus atos. É o que a Bíblia diz em Levítico 26, é o que a palavra afirma também em Ezequiel 36, que o povo contamina a terra com seus atos, e Deus ele envia o castigo. Sim, Deus ele ama, sim, Deus é misericordioso, mas Deus disciplina os filhos que ele ama, Deus corrige os filhos que ele ama. E em Levítico 26 você pode ver lá como Deus ele age mediante ao povo que obedece às suas leis, e ele obedece o seu mandamento, e como que Deus age ao povo que não obedece às suas leis, e ele castiga 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Vem uma enfermidade sobre o Brasil, que justamente a maneira de contaminação
questão principal é a relação sexual. Década de 80, essa enfermidade ela chega, e também muitos outros movimentos formando uma geração, né? Na televisão brasileira surge uma moça cuidando dos baixinhos, onde ela tinha mexido com filmes pornográficos, e nesse filme pornográfico ela se deita com uma criança, e depois ela vem cuidar dos baixinhos, ao ponto da mídia dar um título para ela, a rainha dos baixinhos, e uma geração começou a ser formada. Não tenho nada contra a moça, eu estou visando uma geração que está sendo formada ali com padrões, e as crianças sendo totalmente influenciadas, com roupas curtas, com sensualidade. Depois, na década de 90, surge uma banda com palavrões, cantando palavrões, com muita irreverência, ensinando as crianças a cantar canções de duplo sentido. Década de 90, a mesma geração dos baixinhos em 80, são os adolescentes de 90 que foram atingidos por essa banda, e que é a geração que hoje está saindo para as ruas levantando uma bandeira do arco-íris. Quando a gente vê o símbolo do arco-íris nas ruas hoje, logo a gente pensa no grupo dos homossexuais. Só que o símbolo e sinal do arco-íris é Deus fazendo aliança com o homem. Então o arco-íris significa a aliança de Deus com o homem, e não o símbolo dos homossexuais. Então é uma geração que vem sendo formada nos nossos dias, porque cada vez mais a estratégia do inimigo é trazer à tona tudo isso: o pecado, a prostituição, a promiscuidade. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. Mas tem algo, porque nós olhamos lá para fora e muitas vezes julgamos os homossexuais, dizendo: olha, eles não vão herdar o reino dos céus, os homossexuais não herdarão o reino dos céus, porque em 1 Coríntios 6,10 está escrito que os efeminados não herdarão o reino dos céus. E nós cristãos estamos certos: os efeminados não herdarão o reino dos céus. É o que a palavra diz em 1 Coríntios 6,10. O grande problema é que o mesmo texto também diz que os maledicentes não herdarão o reino dos céus. Então, enquanto nós continuarmos a criticar o nosso irmão, enquanto a gente continuar falando mal do nosso pastor, ou então enquanto a gente criticar as outras igrejas, nós vamos estar dentro do grupo dos maledicentes, e assim como os homossexuais também não vamos herdar o reino. Então é um grande problema. A gente olha lá para fora e quer mudar lá fora, mas não queremos mudar aqui dentro. A gente quer tirar a corrupção de Brasília com esses movimentos, com essas manifestações, tira a corrupção de Brasília. O problema é que os mesmos que estão pedindo a corrupção de Brasília, para tirar a corrupção de Brasília, são os mesmos corruptos. Que quando a gente reclama que os senadores pagam propina em Brasília, são os mesmos que quando o cara da NET vai em casa instalar o programa, instalar a televisão, falou: abre os canais aí, vai, porque eu quero assistir uma HBO, você não tem um aparelhinho aí, um gato NET. Os mesmos corruptos, os mesmos que quando um policial pede para ele quebrar: quebra essa para mim, cara, a gente pode até dar um cafezinho aí. É corrupção do mesmo jeito. A quantidade de zeros não faz diferença para Deus. O problema da corrupção é aqui. Então, Senhor, eu quero que a corrupção saia de Brasília, mas primeiro tira a corrupção de mim. Eu quero que a prostituição saia das ruas, que diminua o número de prostitutas nas ruas, mas não adianta, porque os mesmos que oram contra a prostituição são os mesmos que acessam vídeos na internet, vendo pornografia. E diante de Deus a prostituição é a mesma. Você está pecando contra o seu corpo, contra o templo do Espírito Santo. Então, Senhor, tira a prostituição lá das ruas, mas primeiro tira a prostituição de dentro de mim. Nós estamos vivendo em dias de Sodoma e Gomorra, mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus está levantando uma geração que zela pela santidade de Deus, que quer entregar o seu corpo ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, que entende que os seus membros podem ser entregues ao Senhor como instrumentos de justiça. Romanos 6, do versículo 11 ao 14 diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas paixões, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros ao Senhor como instrumentos de justiça, porque assim o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é o texto de Romanos 6, do versículo 11 ao versículo 14, onde diz que nós podemos entregar o nosso corpo ao Senhor como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio. As tentações vão vir, mas o pecado não vai dominar o nosso corpo mortal. Você faz parte dessa geração que Deus está levantando. Você faz parte dessa geração que está gritando por santidade, e Deus está te chamando a você se guardar, a você avaliar as suas atitudes, a você olhar
para dentro de você, a você fazer a grande pergunta: quem sou eu quando ninguém vê? Deus está te chamando a você se posicionar em santidade. E você pode tomar essa decisão agora mesmo e se guardar nos nossos dias e entrar para essa geração que diz não ao pecado e que zela pela santidade de Deus em dias de Sodoma e Gomorra. Se você quiser saber mais informações, se você quiser ter mais acesso a essa mensagem, você pode nos procurar na internet, tá? Só você digitar no Google Ney e Júlia, Ney com Y, Ney e Júlia, você vai encontrar tudo nosso: Facebook, Twitter, YouTube, nosso canal do YouTube com vários vídeos. Eu quero te convidar a assistir o vídeo Mensagem para essa Geração no nosso canal do YouTube. Entra no nosso site www.neyjulia.com para você saber mais dessa mensagem e para você se inteirar de tudo que Deus está fazendo no Brasil e fora do Brasil, porque Deus tem uma mensagem para a nossa geração e Deus está levantando essa geração que prepara o caminho de Jesus para a segunda vinda, a geração de João Batista, que vai preparar o caminho, vai preparar a noiva para o encontro com o noivo. Amém? Deus te abençoe. Lembrando que todos os sites que o Ney comentou, o Ney citou, estará também na descrição do vídeo, tá? Tanto no YouTube quanto no Facebook. Até a próxima. Deus abençoe vocês.